Olá, meu nome é Daniela Medeiros, sou professora formada em Educação Especial e atuante já há algum tempo. Agora, então, concluinte do curso de Filosofia segunda licenciatura da Uninter. Este vídeo, então, se refere ao estágio, que deveria ser realizado no ensino fundamental. Em virtude da situação da pandemia, ele se dá, por meio da postagem deste vídeo. Este vídeo, então, se refere à socialização de um plano de aula que eu elaborei, que seria para um terceiro ano de ensino fundamental, em alguma área afim à filosofia. Considerando que a filosofia é uma disciplina que então só ocorre no ensino médio, foi então escolhida a área de História como uma área próxima à filosofia para então ser elaborado este plano de aula. O público-alvo, então, seriam estudantes, crianças de um terceiro ano de ensino fundamental. Vou falar então um pouquinho para vocês como é que seria a elaboração deste planejamento, e desta aula, como que ela foi pensada nos seus momentos e nos seus objetivos, certo? O conteúdo desta aula seria basicamente os relatos orais como uma fonte histórica, e como que se dá essa escolha? Essa escolha se dá justamente porque quando estudamos filosofia, vamos entendendo que o surgimento da escrita é um marco importante. É um marco importante que vai possibilitando os registros escritos de muitos acontecimentos, de coisas que eram observadas, de situações, e que antes da escrita, então, somente pelos relatos orais, algumas coisas iam se modificando, e era sim um modo de registro, até hoje, mas as coisas ocorriam de um modo um pouquinho diferente. Então, na elaboração deste plano e na escolha pelo conteúdo, entendi que seria pertinente, pensando em crianças de um terceiro ano, numa faixa etária média de 9 anos, que começássemos a pensar na importância e no significado, então, dos relatos orais. Considero aqui que algumas dessas crianças já estão alfabetizadas, outras ainda estão elaborando o processo de alfabetização. E aí, então, o conteúdo e a metodologia escolhidos seriam acessíveis para que todos eles pudessem participar. Eu trago como objetivos que eles possam entender que o relato oral, então, é um modo de registrar, é um modo de conservar histórias e também memórias, e é, então, uma importante fonte histórica. Perceber também que a oralidade, bem como alguns artefatos, tá? E aí depois, quando eu explico um pouquinho, vocês entendem por que artefatos que são relacionados, eles também constituem fontes históricas, E finalmente, então, o terceiro objetivo, identificar quais que são os conhecimentos, quais que são as informações que cada estudante obteve por meio destes relatos orais, Bem como também aqueles que nós vamos passando adiante pela oralidade, certo? Vou falar um pouquinho, então, como é que se daria o desenvolvimento desta aula, certo? A ideia é que numa aula anterior a esta, os alunos teriam levado para casa um pequeno questionário, certo? Com algumas perguntas, E essas perguntas eles deverão fazer, então, oralmente, para sua família, que pode ser pai, mãe, podem ser avós, tios, aqueles que, com quem ele reside e que ele tem uma proximidade maior, E o que é a intenção deste questionário? Que essas crianças, que esses estudantes consigam conhecer e entender um pouquinho a origem, de sua família, Também, nesta aula, então, a gente vai realizar, uma conversa, E a ideia é que, além deste questionário, eles consigam pedir para este familiar se eles têm alguma foto ou algum objeto que possa ser importante e que faça parte também de sua família, Que objeto é esse? Que pode ser uma fotografia, ou um outro utensílio, às vezes de cozinha, um objeto pessoal, mas que este familiar entenda como importante na sua história, na sua origem e na sua constituição. Então, as crianças iriam para casa na aula anterior, com esta tarefa, munidas de seu questionário, que a ideia é que ocorra em forma de conversa, pela oralidade com o seu familiar,
e também podendo solicitar aos mesmos algum artefato histórico que fale das suas origens, né? Quando então a gente iniciaria essa aula, a ideia é que o professor, a professora iniciaria contando um pouquinho, né, sobre o surgimento da escrita, né, entendendo um pouquinho que antes da escrita essas histórias elas não eram registradas do modo como são hoje em livros, né, que a gente consegue emprestar, que a gente esquece e a gente volta, mas a gente lê exatamente as mesmas palavras escritas que havíamos lido antes, né, que com o registro oral algumas coisas podem ir se modificando, podem ser contadas de um jeito um pouquinho diferente, né? E a nossa memória nem sempre nos ajuda para lembrarmos exatamente de tudo que nos foi contado, né? E então, que antes do surgimento da escrita, né, as histórias elas eram feitas pela oralidade, né? Elas eram passadas em rodas de conversas de um para o outro, em situações do dia a dia, né? Neste contexto também, né, das conversas orais, fotografias, objetos, tudo isso eram importantes modos de conservar memórias, né, de conservar histórias, de conservar costumes dessas famílias e destes sujeitos. E eram passados então de geração para geração. Então a primeira parte da aula, que seria uma parte introdutória, o professor, a professora, ele traz essa conversa, esse relato, começa fazendo essas problematizações para as crianças, para que elas comecem então a pensar sobre isso, né? Especialmente até porque elas estão começando a utilizar a escrita como um modo de registro, né? E até pouco tempo atrás elas não faziam isso. Então, após esses questionamentos e essas explicações iniciais, que seria a parte mais introdutória da aula, a professora, então, vai pedindo para as crianças, conforme elas se sintam à vontade, né, que elas contem para a turma, oralmente, então, como que ocorreu, como que foi essa conversa, essa entrevista, então, né, em casa, né? Aqueles que precisarem de um registro escrito, né, para lembrar, que conseguiram fazer alguma anotação, podem utilizar, podem olhar, né? Mas a primeira tentativa é que se faça oralmente, somente pelas nossas memórias, né? Aquilo que nós lembramos sem precisar ler, né? Neste momento também, aquelas crianças que trouxeram algum objeto da família, algum artefato, poderão mostrar isso para a turma, contando o que é, o que a sua família contou, por que ela escolheu este objeto, qual que é o significado deste objeto para a sua família, né? Qual que é a história dele, né? O que ele fez a família lembrar, né? Enfim. E aí, então, se essa criança diria, a partir desse momento de entrevista, de conversa, se aquele objeto é importante para ela, é importante para a família, por quê? Se ela gostaria, se ela conseguiria falar um pouquinho sobre isso, né? E aí, então, o desenvolvimento da aula, ele vai se dar, né, com um foco nos relatos de cada uma das crianças, nos relatos orais e nos relatos e apresentações destes artefatos, destes objetos históricos que cada criança então irá trazer, né? Após então, né, todo este momento de socialização, né, a gente vai conversar um pouquinho e a ideia é que a professora traga novamente alguns questionamentos para problematizar, né? Então, por exemplo, vocês perceberam que todos vocês trouxeram informações importantes de sua família, né? Conseguiram trazer relatos, mesmo sem precisar escrever estes relatos, né? Vocês ouviram em casa e aqui vocês lembraram e nos contaram oralmente, né? Então, isso nos faz pensar que estes relatos orais, essas histórias que são contadas oralmente, elas também são uma importante fonte histórica, porque elas nos fazem sim conservar memórias, conservar fatos, lembranças de vivências que já aconteceram, né? Vocês pararam também para pensar, né, que hoje em geral, quando nós não queremos esquecer de algo, quando algo é importante, nós escrevemos, né? Por exemplo, a mamãe e o papai vão no mercado, né? E quando tem muitas coisas para serem compradas, o que é de costume? Que façamos uma pequena lista, lá onde nós anotamos aquilo que não queremos esquecer, né? Ou quando queremos
é anotar datas importantes, acontecimentos importantes. As mães às vezes fazem isso, né? A idade que o filho começou a caminhar, que ele começou a dizer as primeiras palavras. É comum que nós fizemos essas anotações escritas, né? Porque a nossa memória, às vezes, né, ela falha e nós podemos esquecer. Então, hoje, é comum, né, que a gente use, então, o recurso de escrever aquilo que, então, não desejamos esquecer, né? Mas, então, antes, né, em tempos passados, onde a escrita ainda não existia, né? Como que as pessoas, elas registravam as suas memórias, né? Que recursos elas utilizavam, né? Então, para a gente pensar, né, na importância desses relatos orais e para a gente pensar que além destes relatos orais, as crianças também trouxeram objetos, né? Trouxeram algum elemento para a sala explicando e falando sobre o significado dele para sua família, né? E aí eu pergunto, será que esses objetos, será que essas fotos também não são fontes de histórias importantes, né? Para a gente pensar assim, por exemplo, algum de vocês já visitou um museu, por exemplo, né? Caso né, tenham visitado, né, o que a gente encontra lá no museu? A gente não encontra objetos, fotografias, livros com registros, são todos registros fotográficos, né, de artefatos culturais que lembram um determinado tempo que já passou, né, ou que lembram um lugar, histórias, enfim. Todos esses objetos, esses registros são documentos, né? São documentos que registram, então, momentos históricos que foram importantes, né? Assim a gente vai entendendo, então, que o surgimento da escrita, né? E mesmo, né, a escrita, como a escrita hoje que nós já temos, né? Tanto os relatos orais como os artefatos culturais, ambos, né? Eles são importantes. Né, eles são importantes, eles sim são fontes históricas, né, capazes de conservar memórias, de conservar histórias, e eles podem sim ser passados de geração para geração, né? Estes questionamentos, então, né, a ideia que o professor possa ir fazendo, que as crianças possam ir pensando, possam ir participando, elas devem trazer exemplos, provavelmente, né, coisas do seu dia a dia, situações que elas já precisaram utilizar o relato oral ou mesmo o registro da escrita, né? E a ideia é que com isso elas consigam ir compreendendo também o que marca a história antes da escrita e após a escrita, qual que é o significado do surgimento da escrita, né? E que existem sim outros modos de registro, né? De relatos que não só a escrita, né? A ideia, então, é que essa aula seja expositiva, que seja dialogada. Ela pode acontecer em forma de círculo, se a sala de aula e o contexto da turma assim permitir, né? Podem sentar no chão em forma de círculo ou mesmo nas cadeiras, né? Que cada um se sinta muito protagonista deste momento, né? E muito à vontade para contar e falar sobre como foi o seu momento de entrevistador, né, conversando com a sua família e então trazendo para a turma estes objetos que são tão importantes e que também agora são entendidos como fontes históricas, certo? Para a elaboração deste plano de aula, considerando que a disciplina de filosofia não ocorre no ensino fundamental, eu busquei basicamente artigos científicos, né, artigos científicos que puderam então sustentar teoricamente as minhas escolhas, né? Antes de chegar nesses artigos científicos, sim, eu perpassei pelas leituras da filosofia, né? Principalmente as leituras de Marilena Chauí, né? Trago aqui uma para vocês, e principalmente essa que talvez seja a nossa maior referência, né? Que é o Convite à Filosofia, da Marilena Chauí. Então, as minhas primeiras leituras são, sim, da filosofia, e na sequência, então, eu busco por alguns artigos científicos específicos, né, do ensino de história e do conteúdo de relatos orais como fontes históricas nos anos iniciais do ensino fundamental. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês e agradeço pela paciência e pela participação ao assistirem, ao prestigiarem este vídeo.